Vamos lá. Então, lembrando alguns detalhes do coração, o coração ele é um órgão tridimensional, então você não consegue visualizar o coração em ângulo só, como a gente está vendo aqui na visão superior, né? Só que a gente está olhando ele deitado. Então, o coração ele tem as regiões anterior, inferior, parede posterior. E dá para observar que próximo ao coração a gente tem os grandes vasos sanguíneos. Vale lembrar que as artérias elas são vasos sanguíneos, assim como as veias, e elas direcionam o sangue do coração para o corpo. Então o sangue sai do coração e vai para o corpo. O sangue sai do coração, vai para o corpo oxigenado, retorna ao coração através das veias, pouco oxigenado. Depois o coração reencaminha esse sangue, só que agora para os pulmões, para pegar oxigênio e deixar o excesso de gás carbônico, né? Um fenômeno que a gente chama de troca gasosa. Do ponto de vista anatômico, a gente consegue ver grandes vasos sanguíneos, né? Porque de fato eles são grandes mesmo. E existe também a artéria que irriga o próprio coração. A primeira coisa que é interessante é a gente identificar o lado do coração. O lado ele sempre aponta para a esquerda, sempre não, mas anatomicamente ele aponta para a esquerda. E aí eu sei que esse é o lado esquerdo e o outro lado é o direito. Ele pode apontar para a direita também? Pode, mas isso seria uma variação anatômica. Isso fugiria do normal em anatomia. Independente do ângulo que você esteja visualizando o coração, tá? Se você tiver na vista posterior, inferior, anterior ou até superior, você se guia pelo ápice e aí você sabe sempre o lado esquerdo e direito. Então, nessa visão externa, a gente consegue observar as aurículas, a do lado do ápice à esquerda, a aurícula direita. O ápice do coração é uma região, tá? E toda essa estrutura muscular aqui, ó, tem meio amarronzada, a gente chama de miocárdia, que significa músculo, mio significa músculo e cardio coração. Então, músculo cardíaco. Essa parte amarela é gordura, né? Seria simulando gordura. As vermelhas aqui são as artérias, que tem um formato que se assemelha à coroa, a gente chama de artérias coronárias. Elas são responsáveis por levar sangue oxigenado para o miocárdio. São elas que nutrem o miocárdio. O miocárdio faz a função de bomba, de ejetar sangue ao corpo. Quando a gente abre o coração aqui, conseguimos ver o coração por dentro, né? Obviamente isso aqui é uma modelagem do coração, mas você vai ter aqui o septo interventricular separando os dois ventrículos. Existe também o septo interatrial. Só que a gente não consegue ver nessa peça aqui porque as artérias elas estão cobrindo, né? A gente teria que retirar as artérias. Então é a mesma parede separando os dois átrios. É importante para que o sangue não se misture. O sangue oxigenado com altas concentrações de oxigênio não se misturar com o sangue com baixas concentrações de O2, tá? Então isso aqui é bastante fundamental para que o sangue não circule pouco oxigenado. As duas cavidades superiores chamamos de átrios e as duas inferiores chamamos de ventrículos, ok? Sempre átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então o lado direito não se mistura com o lado esquerdo, o sangue do lado direito não se mistura com o sangue do lado esquerdo. Isso é anatomicamente, porque existem doenças, né, em situações que pode haver essa mistura. Sempre ácido, não sei. Do lado direito? Ele não chega a ser ácido, o pH ele não fica abaixo de 7,35, tá? Mas ele é mais próximo da acidez, por conta Sim, do... É mais neutro, ele é neutro, por conta do CO2. CO2 ele produz íons de hidrogênio que torna um pouco mais ácido, mas ele é mais ácido em relação à esquerda, tá? O que separa o átrio do ventrículo são válvulas, tá? A válvula é o conjunto disso aqui. Às vezes você está estudando e vê o nome válvula, por exemplo. A válvula é o conjunto, é esse aqui completo, tá? A válvula é essa parte aqui que faz abertura e fechamento. Porque a válvula completa ela tem a válvula, as cordas tendíneas e quem segura ela aqui embaixo que são os músculos papilares. Do lado direito a gente tem a válvula tricúspide, que ela tem 1, 2, 3 folhetos. Do lado esquerdo a gente tem a mitral, que ela tem 1, 2, tá? Também conhecida como válvula bicúspide. O sangue do átrio direito é um sangue que vem das duas veias cavas, inferior e a veia cava superior. A veia cava inferior retorna sangue da porção mais inferior do corpo, do pescoço para baixo praticamente. E a cava superior ela pega essa porção superior do tórax, né, o pescoço, cabeça e membro superior.
Lembrando que o retorno das cavas ele entra no átrio direito. É um sangue pouco oxigenado, porque é o sangue que já circulou pelo corpo. Então ele veio da circulação sistêmica, tá? Do átrio direito esse sangue passa para o ventrículo direito pela válvula tricúspide. Como o sangue está pouco oxigenado, o ventrículo direito joga por aqui, ó. Pá! Ele vai bombear esse sangue aos pulmões, tá? E lá nos pulmões o sangue lá vai ter a troca de gases. Então vai ser trocado o gás oxigênio pelo gás carbônico, ok? E aqui você vai ter o tronco da artéria pulmonar. É um tronco porque depois ela se bifurca. Ela forma a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. O sangue vai ao pulmão direito e ao pulmão esquerdo. Depois ele retorna pelas veias pulmonares, tá? Vias pulmonares direita, vias pulmonares esquerda, entrando no átrio esquerdo. Então sangue oxigenado agora, porque ele acabou de vir dos pulmões. Lembrando sempre que o sangue venoso, ele vem do corpo para o coração. Então as veias pulmonares está trazendo do corpo, que são os pulmões, em direção ao coração, que é o átrio esquerdo. E sangue entra no átrio esquerdo com uma alta concentração de oxigênio, passa para o ventrículo esquerdo, que é a cavidade inferior, pela válvula mitral, ou também chamada de bicúspide. O ventrículo esquerdo envia o sangue pela válvula, passando pela válvula aórtica, que é essa aqui, através da artéria aórtica. A aorta ela sobe ascendente, ela tem um arco, que é a curva dela. Continuar, ela começa a descer depois de aqui, que seria a descendente, ok? Uma parte do sangue da artéria aorta, ela vai para a cabeça, pescoço, face e os membros superiores, que vai formar essas 4 artérias aqui. No caso, são as 2 carótidas comum e as 2 artérias subclávia, tá? A diferença é que a gente sempre se guiando pelo ápice, né? Então eu sei que esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, o lado da cava. A diferença aqui é que no lado direito, por conta da veia cava superior que está aqui no lado direito, é formado um tronco. Esse tronco a gente chama de tronco braquiocefálico, porque é o sangue que vai para o braço e para o encéfalo. Então você vai ter tronco braquiocefálico do lado direito, não tem esse tronco do lado esquerdo. Artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda. Elas estão levando sangue rico em oxigênio para a cabeça. Artéria subclávia direita, artéria subclávia esquerda. Está levando sangue rico em oxigênio para os braços, passando por sob a clavícula. E lá vai formar outras artérias, braquial, radial, ulnar, etc. No esquema venoso, gente, eu falei das 2 cavas, mas ele é bem semelhante ao esquema arterial, né? Porém tem algumas diferenças. Esquema venoso, a gente tem sangue que sai da metade do corpo, né? Aqui, no caso, metade da face, metade do cérebro, o membro superior direito, tá? E a outra metade esquerda. Às vezes você tem, como as artérias subclávia, veias subclávias, elas estão trazendo sangue do braço de volta ao coração. Então, o sangue que está retornando, ou seja, ele já foi utilizado o oxigênio. E quando a célula usa o oxigênio, ela deixa o gás carbônico ali para que a gente elimine quando esse sangue for aos pulmões e aí você expira. Veia subclávia direita, veia subclávia esquerda. Veia jugular interna direita, veia jugular interna esquerda, tá? A junção dessas 2 veias vai formar a veia bráquio, porque uma parte do sangue vem do braço, e cefálica, porque uma parte do sangue vem do encéfalo. Veia braquicefálica direita, veia braquicefálica esquerda. Quando a gente junta as 2 braquicefálicas, a gente forma a grande cava, ok? Aqui a gente completa